de ocupar espaço no ministério, de ocupar lugar, aleluia, sobre o assento, aleluia, ministério. Nem todo mundo está pronto e preparado para passar as lutas segundo o seu chamado. Jesus percebeu que aquele homem, aleluia, ele tinha um chamado, não de ser discípulo nem apóstolo, mas tinha um chamado de ser evangelista. O que eu quero nesta noite falar, aleluia, que tem pessoas aqui que talvez não tenham chamado de ser um presbítero dentro da casa de Deus, não tenham chamado para ser um pastor, mas tem chamado para ser ministério, aleluia, para ser, aleluia, missionário na casa de Deus. Eu quero nessa noite falar para uma igreja, aleluia, se prepara, que talvez você não tenha um chamado para ser diaconisa, para ser pastor dentro da casa de Deus, mas tem um chamado para fazer a obra, para fazer o hino do Senhor sobre a face da terra. Então não se incomode, aleluia, quando a pessoa não te escolher para um tipo de chamado dentro da casa de Deus, mas se prepara, aleluia, para ser, aleluia, selecionado mediante o chamado que Jesus tem sobre a tua vida, em nome de Jesus.
igreja vai viver o momento mais lindo da sua história. Pois o céu está preparado, pronto para contar sua vitória. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar a Deus.
presença. Está acompanhando conosco o pastor José Armando, do Rio de Janeiro. Ele é primo do pastor Cláudio Amor. Também está acompanhando conosco a irmã Maria, Deus novinho com a mão. Ela é da Assembleia de Deus. Também nosso irmão Juvenildo, da Igreja das Missões. Glória a Deus. O irmão Arthur, que é neto da irmã Fidelícia, também está cooperando conosco. Também aí também não posso deixar de esquecer, né? A irmã Bruna e o irmão Felipe. E também o pastor Nelson, que é irmão do pastor e congrega no Ministério de Brasília. Por enquanto. Glória. E também a irmã Silvana, a sua filha Júlia, seu filho Guilherme e o seu esposo Metudamento, da igreja Belém. E também o Leonardo, que é filho do irmão Nivaldo. Como que a igreja vai saudar os irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Pode sempre traga mais gente. Tudo que ele
na sua oportunidade, louvando para tirar dízimos e ofertas. Passada uma igreja, papai do Senhor. Amém. Todos oramos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Jesus querido, por este ótimo momento que todos aqui se encontram. Te louvando, te agradecendo, Senhor. Abençoa o teu filho, meu Pai, que vai, meu Pai, ofertar a tua igreja. Abençoa, meu Pai, aquele que vai dizimar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus querido, meu Pai, abre porta para aqueles que se encontram desempregados, aqueles que se encontram, meu Pai, em dificuldade, Pai amado. Abre os caminhos, Jesus querido, abre porta. A porta que o Senhor abre, Jesus, só o Senhor, meu Pai. Ninguém fecha, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus querido, Pai, eu te agradeço.
A recepção, que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Amém? Desde já eu agradeço ao meu pastor por essa rica oportunidade. Meus irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus nesta noite. E vamos ouvir a palavra de Deus com um pregador também aqui da nossa casa. É bom a gente ouvir quem nós conhece. E ouvimos uma palavra boa do nosso primo aqui, pastor José Armando. 40 anos sem ver esse primo. Eu ainda tinha na época 7 anos de idade. Bom, e ele está no Rio de Janeiro, mas continua bonito. Não mais do que eu. Aleluia. Glória a Deus. E é uma alegria, né? Ter aqui o nosso primo meu, primo do evangelista Paulo, estava sentado ali lá atrás, e também primo do meu irmão, pastor Nelson. Quem conhece meu irmão Nelson aqui? Levanta a mão aí. O Nierson ali, ó. Muita gente não me conhece não, levanta aí, pastor Nelson. Esse camarada é meu irmão. Olha o tamanho aí, ó. Ele disse camarada dele. Meu Jesus. Nós estamos em 12 irmãos. Eu sou o mais novo dos homens. E ele disse que é o mais bonito, mas depois de mim. Deus abençoe. Meus queridos, vamos ouvir a palavra. Eu quero que a igreja esteja em pé. Aleluia. E eu convido aqui o nosso irmão, o Alisson. Meu futuro genro. E meu discípulo. E ele quase veio parecendo comigo. É um pouquinho diferente. Vamos pedir a Deus nesta noite que Ele continue usando o irmão Alisson e fale com a igreja Em nome de Jesus. de maneira grande e poderosa. Quem veio aqui essa noite para ouvir a palavra de Deus? Eu. Estenda suas mãos para cá em direção a este jovem. E diga: Senhor Deus, Senhor meu Deus. continue usando o teu filho. Continua usando teu filho. Queremos ouvir a tua palavra para a glória de Deus. Permaneça em pé. Ele vai ter aqui um bom tempo. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Abra juntamente comigo no texto que foi escolhido esta noite. Romanos, capítulo número 12, versículo 12. Romanos, capítulo de número 12, versículo 12, que diz assim: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Repita todos, por favor, comigo. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Repitam todos comigo, por gentileza, a última parte do versículo. Perseverai na oração. Amém. Podemos sentar. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, antes de iniciar a mensagem, quero externar a minha gratidão a Deus e a algumas pessoas. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa grata oportunidade, da qual eu não sou merecedor, mas aprove a Deus me dar essa oportunidade. Agradeço ao meu pai, à minha mãe, por sempre estar comigo, por sempre estar me ajudando. Sei que não é fácil, Deus me adorou, Deus me concedeu não apenas pai, não apenas mãe, mas verdadeiros conselheiros, verdadeiros amigos. Da qual eu passei por momentos muito difíceis e vocês sempre estiveram do meu lado. Sou grato a Deus, oro muito a Deus pela vida de vocês e desejo que vocês sejam muito felizes. Quero parabenizar o irmão Emanuel, a irmã Giane. Está tudo muito bonito. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Sou grato pela amizade de vocês, minha irmã, meu cunhado. Que Deus possa continuar ajudando. Sei que não foi fácil. Obrigado pela amizade, pela confiança, por tudo. Parabenizo a irmã Eliane e a irmã Lohane, da qual a gente desse departamento
Sei que não é fácil, mas continuo regendo esse departamento para a glória do nosso Deus. Quero parabenizar os adolescentes também. Só vocês sabem o que vocês enfrentaram para estar aqui. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Sei que estou falando para futuros pregadores e futuras pregadoras dessa nova geração. Eu desejo muito que Deus use a vida de vocês de forma sobrenatural. Eu acredito muito no chamado de vocês. Quero agradecer também a irmã Ruth, da qual eu não poderia esquecer, deixar de citar aqui. Espero continuar sendo seu amigo da mesma forma que você é minha amiga. E desejo muito e oro muito a Deus acerca da sua vida para que você seja muito feliz. Deus possa abençoar a sua vida. Agradeço ao meu pastor Cláudio Novo, pastor presidente dessa congregação, da qual me discipulou, da qual me ensinou acerca de muitas coisas escriturísticas e teológicas. Que Deus abençoe a sua vida e permaneça sendo esse pastor. Glória a Deus. Você tem 1 hora aí, até 8. É meia-noite, tá bom, rapaz. Eu chego. Muito, Se tiver bom, vai até meia-noite. muito difícil subir neste altar, vir para trás deste púlpito sabendo que o pastor Marcos passou por aqui ontem, da qual trouxe uma palavra extremamente poderosa do céu, da qual edificou nossas vidas espirituais. A mão começa a suar, as pernas começam a tremer, o coração começa a acelerar, mas Deus sabe o que faz. Quero começar a iniciar aquilo que Deus colocou em meu coração, levando em conta que eu tenho mais de 30 minutos para falar e esboçar e comentar acerca das coisas escriturísticas. Prometo não me alongar muito e também prometo não passar do horário. Pode ficar despreocupado que você não vai me ouvir gritar nessa noite, pois eu não tenho voz para isso. Isso eu deixo para o pastor. Deixo outro recado, não sou pregador, não sou teólogo. Isso eu deixo para os irmãos, para as irmãs, para os jovens que estão aqui nessa noite que conhecem muito mais de Bíblia do que eu. Eu apenas sou uma pessoa completamente apaixonada pela Bíblia Sagrada. É profeta. Queridos, se nós observarmos, analisarmos e olharmos a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Roma, aos irmãos romanos, nós iremos observar que Paulo vai transmitir muitos ensinamentos acerca da vida espiritual, mas também acerca da vida ministerial. Nós iremos ver que durante 16 capítulos, Paulo retrata muitas coisas acerca da vida cristã, e uma delas ele trata muito acerca da salvação. Nós iremos ver que o contexto imediato do versículo 12, lembremos bem, contexto imediato é aquilo que está antes e aquilo que está depois do texto citado. Ou seja, aquilo que está anteriormente e aquilo que está posteriormente ao versículo 12. Já contexto remoto é diferente. O contexto remoto é quando você estuda um texto, precisa de outro texto em outro capítulo para poder ser entendido, compreendido e explicado. Por exemplo, você não entende Mateus 24 se você não lê Marcos capítulo de número 13. E você não entende Marcos capítulo de número 13 se você não lê Lucas 21 a partir do versículo 5. Ou seja, um responde ao outro e um dá resposta para o outro. Então você vai observar que no contexto imediato do versículo 12, Paulo já começa trazendo ensinamentos no versículo 1, dizendo para apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo diante de Deus, que este é o nosso culto racional. Versículo de número 2, Paulo vai ensinar, ele vai dizer para não nos sermos conformados com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Já dizia um certo autor, já dizia um certo escritor de um livro, que aquilo que você vê no mundo você não traz para dentro da igreja, mas aquilo que você vê na igreja você leva para o mundo. Aquele pecado que você vê no mundo você não traz para a igreja, mas aquela palavra de salvação, de vida eterna, de regeneração e de mudança você transmite para o mundo. Então você vai observar que passa o versículo de número 3, vem o versículo 4, vem o versículo 5. Paulo vai ensinar acerca do corpo de Cristo. Ele vai dizer que assim como em um corpo há muitos membros, e nem todos têm a mesma função, ou nem todos têm a mesma operação. Eu quero conjecturar que a lição de Paulo aqui, ele estava querendo dizer que embora tenhamos indiferenças, que embora tenhamos diferentes qualidades, diferentes defeitos, nós precisamos um do outro, nós precisamos da ajuda um do outro, nós precisamos um com o outro, para nos formarmos uma unidade em Cristo Jesus. Aleluia!
Entrando acerca dos dons, você vai ver que 1 Coríntios, capítulo de número 12, ele trata sobre isso. Então você vai observar que após tratando sobre dons, ele chega no texto que foi escolhido essa noite. E aqui eu parabenizo a liderança do departamento, porque é um tema estimulativo para a nossa geração. Você vai observar que Paulo vai tratar sobre 3 coisas. Paulo vai dar 3 lições. Ele vai dizer na primeira lição, na parte A do versículo, dizendo, para nos alegrarmos na esperança. Aí ele trata em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 16, dizendo, regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. A parte B do versículo e a segunda lição, ele vai dizer para sermos pacientes, ou termos paciência na tribulação. Aí o Paulo vai tratar em Romanos, capítulo de número 5, dizendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Você vai observar que chega na terceira parte do versículo. Chegando na terceira parte do versículo, na terceira lição, é a parte mais importante do versículo, porque ele vai ensinar acerca de oração. Ensinando acerca de oração, ele vai dizer, olha, perseverai na oração. Aí você vai para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dizendo, orai sem cessar, orai sem parar, não desistam de orar. Aí o mesmo Paulo trata em Colossenses, capítulo 4, versículo de número 2, dizendo, perseverai na oração. E é justamente sobre a oração que eu quero enfatizar a minha mensagem. Se a liderança me permitir, eu quero dar um tema para a minha mensagem nesta noite. Dê o seu tema. Eu quero falar-lhes acerca de orações que fazem marcas. Repitam comigo, por gentileza, para a memorização. Orações que fazem marcas. Queridos, para falarmos de oração, é necessário falarmos de Jesus. Porque para falarmos de oração, é necessário falarmos do homem que mais falou e que também mais praticou a oração em sua vida. Porque para falarmos de Jesus, é necessário termos em mente que Jesus foi o maior ensinador, não só em palavras, mas também em atitudes. Você vai observar que durante 3 anos e meio, Jesus ele pregava, mas ele vivia aquilo que ele pregava. Jesus ensinava, mas ele praticava o ensino dele. Jesus falava, mas ele fazia aquilo que ele falava. Porque estamos vivendo em uma nova geração, onde estão surgindo novos pregadores, onde estão pregando muito, vivendo pouco, onde estão falando muito, fazendo pouco, onde estão ensinando muito e fazendo pouco. Porque essa nova geração estão fazendo dessas 4 paredes, desses 4 cantos, dessa igreja, lugar para as pessoas passarem, passarela para as pessoas passarem. Estão fazendo do altar de Deus local de se autopromover, local de autopromoção e lugar de esbanjar conhecimento. Mas se exerce no verdadeiro significado, esses 4 cantos, essas 4 paredes, é lugar de habitação de Deus, é lugar de glorificação de Deus, é lugar de exaltação de Deus e lugar de devoção a Deus. E seria o altar na língua hebraica, o nome é misbiar, cujo significado é onde se entrega, local onde se sacrifica, local onde se entrega e se sacrifica a Deus. Ou seja, altar de Deus não é lugar para se autopromover. Altar de Deus não é lugar para esbanjar conhecimento. Altar de Deus não é para ter autopromoção, mas altar de Deus é para entregar tudo. Para entregar tudo a Deus. Então, para falarmos de oração e para falarmos de Jesus, é necessário voltarmos aos evangelhos. Porque para voltarmos aos evangelhos, você vai ver que a vida de Jesus está de uma forma resumida em Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai observar que Lucas vai relatar, Lucas vai retratar, Lucas vai contar coisas da qual Mateus, Marcos e João não escreveram. Você vai ver que Lucas, capítulo de número 2, Lucas vai falar sobre o nascimento de Jesus Cristo. E falando sobre o nascimento de Jesus Cristo, você vai ver que ele vai dizer no versículo 7, se não me falha a memória, dizendo que Jesus Cristo nascendo, os pais de Jesus enrolaram Jesus, envolveram Jesus em um pano e colocaram dentro de uma manjedoura. Você vai ver que no final do versículo 7 vai estar escrito que não havia lugar na estalagem, ou não havia lugar na hospedaria. Eu me peguei pensando
meditando na minha casa, lendo esse versículo, porque todo bebê recém-nascido merece a melhor cama, o melhor berço, o melhor travesseiro e o melhor lençol. Ainda mais sendo Jesus, merecia tudo isso e muito mais. Mas vai dizer que vai estar escrito que colocaram ele numa manjedoura. Eu, como miserável homem que sou, não sabia o que era manjedoura. Fui pesquisar, coloquei para que serve a manjedoura, o que se coloca dentro de uma manjedoura. Rapidamente me deu a resposta: manjedoura é lugar para colocar cordeiro, manjedoura para lugar para onde se coloca cordeiro. Aí eu lembrei de João Batista dizendo: ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Você vai observar que após isso, a Bíblia relata sobre Jesus Cristo no seu nascimento, fala sobre Jesus na sua apresentação, mas durante um determinado momento a Bíblia não fala sobre Jesus, a Bíblia não comenta sobre Jesus. E uma coisa eu aprendi: quando a Bíblia fala, eu falo, mas quando a Bíblia se cala, eu me calo também. Você vai observar que a Bíblia vai voltar a falar de Jesus quando Jesus está com seus 12 anos de idade. Você vai observar que Lucas vai dizer que os seus pais iam todos os anos a Jerusalém para participar da festa da Páscoa. Aí, por incrível que pareça, ele faz questão de dizer que Jesus tinha 12 anos. Irmãos, 12 anos era justamente na idade do Bar Mitzvah. O Bar Mitzvah era um ritual religioso judaico, da qual todo menino que completasse seus 12 anos deveriam ser levado pelos seus pais a Jerusalém, colocado dentro do templo, e dentro do templo deveria responder e ser interrogado por algumas perguntas da lei de Moisés, por algumas perguntas da Torá. Irmãos, nós sabemos que hoje em dia, quando completamos 18 anos, nos tornamos adultos, e ainda assim com 16 anos de idade, se quisermos assumir responsabilidade antes do tempo, nossos pais vão lá, assinam um papel, e automaticamente eu estou declarando que eu sou responsável pelos meus atos, sejam eles bons, sejam eles maus. Mas você vai observar que com 12 anos de idade, tanto o menino quanto a menina era considerado adulto, era considerado responsável pelos seus atos. Mas havia duas diferenças na criação da menina, tanto do menino. Por quê? Porque a menina é ensinada desde criança a cuidar da casa, a cuidar do marido e a cuidar das coisas de Deus. Não é à toa que quando se tornava adulta, não era à toa que quando completasse seus 12 anos, seus pais iam lá, arranjavam um casamento para ela se casava e automaticamente ela ia praticar, automaticamente ela ia viver aquilo que ela foi ensinada desde criança. Ela ia cuidar da casa, ela ia cuidar do marido e ela ia cuidar das coisas de Deus. Mas o menino era diferente. O menino era ensinado desde criança a comer as coisas de Deus. O menino era ensinado desde criança a saber da Torá, a saber da lei de Moisés, automaticamente decorar os 10 mandamentos de Êxodo, capítulo 20. Não é à toa que Paulo, que cujo era Saulo, você vai observar que Saulo, dizem alguns historiadores, que com seus 12 anos de idade, ele compareceu no templo, ele respondeu todas as perguntas que lhe fosse interrogada. Gamaliel estava presente, chegou no pai de Saulo e falou: ei, eu quero fazer dele um grande no judaísmo, eu quero fazer ele mestre no judaísmo, ele vai combater todas as seitas que vierem. Gamaliel pega Saulo, leva ele, educa aos pés de Gamaliel, e não precisa entrar naquilo que ele se tornou, mas você vai observar, e eu não quero afirmar, quero conjecturar, porque você vai ver que os pais de Jesus perdem de Jesus durante 3 dias, justamente os 3 dias que ele fica dentro do templo, justamente 3 dias que é a duração do Bar Mitzvah. Você vai observar que ele vai ficar respondendo perguntas, da qual ele vai ser interrogado. Irmãos, observe bem, se fosse hoje em dia, era um Mateus, era um Natanael na frente de professores, na frente de bacharelados e na frente de mestres em teologia. Você vai observar que Jesus fica na frente desses mestres. Você vai observar que ele responde tudo de forma certa. Você vai observar que ele responde tudo de forma correta. E dizem alguns historiadores que quando ele está respondendo uma história extra-bíblica, alguns historiadores afirmam que esses mestres começaram a bater no queixo e começaram a dizer: de onde vem tanta inteligência? De onde vem tanto conhecimento? Nunca vimos na face da terra. Você vai observar então que os pais de Jesus acham a Jesus dentro do templo. Eles chegam a Jesus, têm um diálogo com Jesus. Sua mãe fala: acham a Jesus. Jesus responde a seus pais dizendo: por que é que vocês estavam me procurando? Não sabeis vós que me convém cuidar das coisas de meu pai. Você vai observar que a partir daí os pais de Jesus levam a Jesus para Nazaré, abafam a Jesus em Nazaré
você vai ver que Jesus vai voltar a ficar um tempo sem ser comentado, vai voltar a um tempo sem ser falado. Você vai observar que durante um determinado, nem a própria Bíblia fala sobre Jesus. Mas aí eu acho engraçado que no final do capítulo 2, você vai ver que vai estar escrito que Jesus crescia em 3 coisas: crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus, mas também diante dos homens. Você vai observar que a partir daí, os pais de Jesus levam para Nazaré, abafam Jesus em Nazaré, ele fica por um determinado tempo no anonimato. Você vai observar que não falam sobre Jesus, não comentam sobre Jesus por um determinado momento. A Bíblia vai voltar a falar de Jesus quando Jesus vai ser batizado por João Batista. Isso nos implica dizer, se ele apareceu com 12 anos de idade e voltou a aparecer com 30 anos de idade, no começo do seu ministério, são 18 anos sem ninguém falar sobre Jesus, são 18 anos sem ninguém comentar sobre Jesus, são 18 anos que Jesus fica quietinho, caladinho, sem ninguém lembrar de Jesus. Isso nos implica dizer de um fato de você estar no anonimato, de um fato de você estar sendo esquecido, de um fato de você não estar sendo comentado, de um fato de ninguém lembrar de você, não significa que Deus se esqueceu de você. Você vai observar que Jesus sai das águas, o Espírito de Deus desce em forma de pomba sobre Jesus, os céus se abrem, os céus testificam dizendo: este é o meu filho amado, da qual eu me comprazo. Ou este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Irmãos, observe bem, o Espírito de Deus era a hora certa de Jesus ir para Jerusalém. Essa era a hora certa de Jesus entrar em Jerusalém. Essa era a hora certa do Espírito de Deus levar ele para Jerusalém. Mas não, leva ele para o deserto. Isso nos implica dizer que não adianta querer pregar em Jerusalém se você não passar alguns dias no deserto. Não adianta querer pregar em Jerusalém se você não passar alguns dias sendo primeiro deitado no deserto. Não adianta querer mudar a história em Jerusalém se o deserto não mudar a sua primeiro. Não adianta querer mudar a história em Jerusalém se o deserto não mudar a sua primeiro. Você vai observar que Jesus jejuou 40 dias, 40 noites. Satanás vem a Jesus para tentar acabar com Jesus. Chegam com a primeira oferta dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, como bom biblista, como bom evangelista, responde com Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você vai observar que Satanás vem com a segunda oferta, tentando ludibriar, tentando enganar a Jesus, da mesma forma que enganou Adão. Mas só que dessa vez ele vem tentar nos dar Salmo de número 91, dizendo: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão pelas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Aí Jesus responde com o Deuteronômio capítulo de número 6, versículo de número 16, dizendo: olha, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí Satanás vem com a terceira oferta, e nessa terceira oferta ele tenta acabar com Jesus nessa hora. Ele leva Jesus a um monte muito alto e fala: olha, tudo isso eu te dou se prostrado me adorares. Essa era a oferta que poucos de nós recusaríamos. Essa era a oferta que poucos de nós não aceitaríamos. Aí Jesus responde com Deuteronômio capítulo de número 6, versículo de número 13, dizendo: vai-te para lá, Satanás, porque está escrito: só o Senhor adorará, e somente a Ele servirá. Aí o apóstolo Paulo escreve Romanos capítulo 5, versículo de número 19, versículo 20, porque assim como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim como pela obediência de um homem muitos serão feitos justos. Aí o versículo 20 é a parte mais linda deste capítulo, porque ele vai dizer: onde o pecado abundou, hoje a graça supera a cura. Irmãos, eu oro porque a palavra graça significa favor imerecido, porque nós não merecemos, mas a graça está ali. É nós não merecendo, mas a graça nos carregando. É nós não merecendo, mas a graça nos sustentando. É nós não merecendo, mas a graça nos pegando pela mão, nos fazendo levantar e nos colocando de pé. Irmãos, eu prego uma perdição de Cristo nessa noite.
mas em um culto de Santa Ceia, tudo começou a mudar. Eu estava lá na porta, os irmãos louvando, entoando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. De repente soprou uma voz no meu coração e no meu ouvido dizendo: você não entende, mas é a graça. Você só está de pé porque é a graça. Você só vai continuar de pé porque a graça me sustenta. Então eu vou 2 minutos nessa noite para você pensar em quantas vezes você pensou em desistir, para você pensar em quanto tempo essas feridas tentaram acabar com você, para você pensar em quanto tempo a graça te pegou pela mão, a graça te fez levantar e a graça te colocou de pé, porque só você sabe, Deus sabe, as guerras que você enfrenta. Então eu te dou essa oportunidade para você pensar em quanto tempo a graça tem te sustentado, porque a graça, é a graça, é a graça, é a graça, é a graça. Glória a Jesus. Aleluia! Deixa o menino pregar. Aleluia. Deus fiel. Aleluia. Que faz obras. Você vai observar que Jesus começa seu ministério. Começando o seu ministério, você vai ver que ele começa já transformando água em vinho em um casamento em Caná da Galileia. Ele vai curar um paralítico, da qual estava nessa enfermidade há 38 anos. Ele vai curar um cego de nascença. Você vai observar que Jesus começa curando daqui, começa curando dali. Aí ele declara, Mateus, capítulo de número 20, versículo 28, dizendo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aí você vai observar que Jesus começa transformando vidas aqui, transformando vidas ali, trazendo vidas para quem jamais e para quem a sociedade jamais deu e teve perspectiva de vida alguma. Aí você vai observar que ele declara, João capítulo de número 10, versículo de número 10, dizendo que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham vida com abundância. Você vai observar que o ministério de Jesus começa a aumentar. João capítulo de número 6, versículo de número 2 vai dizer que grande multidão seguia quem? Seguia Jesus, da forma que Jesus operava, da forma que Jesus fazia milagres, a multidão aumentava, mais pessoas iam atrás de Jesus, mas você vai observar que essas pessoas iam atrás de Jesus para receber milagres, para compartilhar milagres e para ver milagres, mas existia um grupo seleto de homens que estava interessado em outras coisas. Existia um grupo seleto de homens que estava interessado em palavras de vida eterna, é acerca de coisas celestiais e acerca de vida eterna. Aí você vai observar que tem um determinado momento, Lucas capítulo de número 11, os discípulos chegam a Jesus, um dos seus discípulos chega a Jesus e fala, Senhor, ensina-nos a orar. Você vai observar que Mateus capítulo de número 6, versículo de número 6, Jesus vai ensinar sobre oração. Ensinando sobre oração, ele vai dizer, olha, tu quando fores orar, entra no teu quarto, fechando a porta, oras a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que te vê secretamente, ele te recompensará. Irmão, só vive momentos inacessíveis quem suporta momentos difíceis dentro de um quarto. Só vive momentos inacessíveis quem suporta momentos difíceis dentro de um quarto. Aí você vai observar que Jesus vai responder, Jesus vai ensinar, Lucas capítulo de número 11, quando os discípulos chegam a Jesus e falam, Senhor, ensina-nos a orar. Aí ele vai dizer, olha, mas quando vocês forem orar, vocês oram assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, eu estava lendo acerca de oração, eu estava lendo acerca da história da igreja primitiva, e lendo acerca da história da igreja primitiva, eu pude perceber que a história é composta por grandes avivamentos, mas esses grandes avivamentos só aconteceram porque existiam homens e mulheres de Deus, assim como vocês, prostrados, clamando a Deus dia e noite. Os maiores provocadores da história da igreja, os maiores provocadores de avivamento da história da igreja são eles, Charles Simon, John Wesley, John Flatter e Billy Graham.
o hálito, sentia o bafo de suas orações. E pessoas próximas a ele diziam que ele orava tanto, ele clamava a Deus tanto, que ele não parava de orar, ele não levantava de sua oração, ele não parava de incomodar o céu, de incomodar a Deus, enquanto o seu coração não sentisse que se elevou a Deus. Irmãos, aí eu acho lindo, porque os católicos rezam dia de domingo e ainda assim usam de vãs repetições. Os judeus oram 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. Não estou denigrindo uma religião aqui, me perdoe por isso, mas aí vem Paulo dizendo, não determinando minuto, não determinando momento, não determinando hora, não determinando segundo, dia, mas ele vai dizer orai, orai, orai sem cessar. É nóis. Jesus está aqui. Você vai observar que passam alguns capítulos, capítulo de número 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo de número 15 de Lucas, Jesus vai ensinar acerca de 3 parábolas. Ensinando acerca de 3 parábolas, ele vai dizer sobre a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Aí passa capítulo de número 16, vem capítulo de número 17. No capítulo de número 17, Jesus vai ensinar, no final do capítulo, ele vai ensinar acerca do reino de Deus. Ensinando acerca do reino de Deus, ele vai dizer que assim como foram nos dias de Noé e assim como foram nos dias de Ló, assim será também na vida do filho do homem. Aí chega no capítulo de número 18. No capítulo de número 18 você vai ver que dependendo da tradução vai estar na epígrafe do capítulo dizendo a parábola da viúva persistente. Você vai ver que essa parábola é dividida em 3 partes. Jesus conta o propósito, Jesus conta a parábola e Jesus também aplica a parábola. Você vai ver que o versículo de número 1 é a parte mais importante deste capítulo. O versículo de número 1 é até mais importante que o meio e final do capítulo. Por quê? Porque vai estar escrito o propósito da parábola. Você vai ver que vai estar escrito e Jesus lhe contou, ou Jesus lhe disse uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Observe bem sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí Jesus vai contar a parábola dizendo, olha, havia em uma cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava os homens, mas também havia naquela cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo este juiz não quis ouvi-la, mas chegou um determinado momento que ele olhou e falou, ainda que eu não temo a Deus e nem respeito aos homens, mas todavia como essa viúva me molesta, ou como essa viúva me incomoda, eu hei de fazer justiça contra o teu adversário. Aí Jesus aplica a parábola dizendo, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. E clamam a ele dia e noite, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. E clamam a ele dia e noite. Irmãos, eu continuei lendo sobre orações sem cessar, sobre orações que não param. Eu fui ler a história de Charles Simon. Charles Simon orava todos os dias 4 horas por dia, das 4 às 8 da manhã. Aí eu fui ler a história de John Wesley. E na história de John Wesley eu fiquei com mais vergonha dos meus momentos de oração. Por quê? Porque a história de John Wesley vai dizer que ele entrava todos os dias dentro do seu quarto, fechando a porta do seu quarto. Ele orava todos os dias a Deus, das 4 às 6 da manhã. E orando das 4 às 6 da manhã, pessoas próximas a ele diziam, orando das 4 às 6 da manhã, ele dizia que a oração era o seu trabalho preferido, era a sua melhor parte do dia. E pessoas próximas a ele diziam que quando ele saía do seu momento de oração, quando ele parava de falar com Deus e orar a Deus, o seu rosto brilhava, o seu rosto resplandecia. Aí eu lembrei de Moisés, no capítulo de número 34, lembrei de Jesus em Mateus 17, no Monte da Transfiguração. Eu oro pouco e não vou ser hipócrita de chegar aqui e dizer que eu oro muito, mas dá para saber no rosto de quem ora. Lendo a história de John Wesley em 1738, clamando por um grande avivamento, clamando por um grande avivamento na igreja, clamando por um grande avivamento na nação.
testemunhar. Quando ele adoeceu de joelhos, ele vai dizer que Deus derramou uma unção, Deus derramou uma glória, Deus derramou um poder tão grande na igreja. E você vai ver que é um dos maiores avivamentos que aconteceu, foi em 1738. Irmãos, quer viver o que os outros não vivem, quer alcançar o que os outros não alcançam, quer enxergar o que os outros não enxergam. Vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar. Quem não ora morre. Avivamento que é avivamento nunca acontece no primeiro dia que você começa a orar. Avivamento que é avivamento nunca acontece no primeiro momento que você se abdica do seu tempo para orar a Deus. Nunca acontece quando você dobra os seus joelhos pela primeira vez para orar a Deus. Mas avivamento que é avivamento só acontece quando a oração te deixa amar. Então você vai observar aí aqui o caminho para o final da mensagem. Que Lucas capítulo de número 19, no final do capítulo de número 19, você vai ver que no começo da mensagem eu disse que o Espírito de Deus não conduziu Jesus para Jerusalém, mas conduziu ele para o deserto para ser tentado por Satanás. Aí você vai ver que no final do capítulo de número 19, Jesus resolve entrar em Jerusalém. Resolvendo entrar em Jerusalém, ele vai chegando perto de Betânia, perto de Betfagé, perto do monte chamado Monte das Oliveiras. Olha para dois dos seus discípulos e dizem: olha, vocês vão até aquela aldeia, vocês irão encontrar um jumentinho, da qual nenhum homem montou nele. Achando o jumentinho, vocês soltam ele e trazem-os para mim. Os dois dos seus discípulos vão lá, acham um jumentinho, da qual ninguém sentou nele, ou da qual nenhum homem montou nele. Ele começa a soltar o jumentinho. Seus donos olham para eles e dizem: por que vocês estão soltando? Os discípulos respondem: porque o Senhor precisa dele. Aí você vai observar que os discípulos trazem o jumentinho para Jesus. Jesus monta em cima do jumentinho, subindo em cima do jumentinho. Ele começa a entrar em Jerusalém. Aí essa parte eu acho lindo, porque entrando em Jerusalém as pessoas começam a se inclinar diante de Jesus, começam a jogar suas vestes e começam a dizer: bendito o rei que vem em nome do Senhor, Pai do céu e glória nas alturas. Bendito o rei que vem em nome do Senhor, Pai do céu e glória nas alturas. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor, Pai do céu e glória nas alturas. Aí eu acho lindo, porque o salmista no Salmo de número 24 vai dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no lugar santo, a partilhar aquele que é limpo de mãos e puro de coração, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Ele é. Cumpra as promessas. Se o pastor me permitir, eu estiver orando, por gentileza, se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Fique de pé, por gentileza. Da mesma forma que eu estou frente a frente com o pastor Cláudio Novo, fique frente a frente com uma pessoa que é do mesmo sexo ou que é íntimo. Tanto faz. Olhe para ele e repita as mesmas palavras que eu lhe disser. Eu não sei como você chegou aqui. Olha aí, de congresso. Mas eu quero saber como você vai
quero lhe dizer uma coisa, que a partir de hoje, eu vou orar cada vez mais para que as feridas do seu coração sejam curadas. E para que a graça te sustente e continue te sustentando cada vez mais. Ontem nós ouvimos Bíblia e hoje nós continuamos ouvindo Bíblia. E eu me alegro de ver jovens se despertando, irmão Tiago Salmo.
para a pregação. A melhor ferramenta é a que nós temos em casa. A senhora vai viajar para o norte e vai passar 25 dias lá. Que lugar que é, minha irmã? Natal. Qual é a comida típica de lá de Natal? Cuscuz. Então traz um baião de cuscuz para mim. Se coloca de pé todo mundo, irmão. Vem aqui para nós orar pela senhora, meu irmão. Bote assim para pegar na concha. Ó, deixa ninguém levar não. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do querido Espírito Santo seja com todos. Amém. 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 Está terminado, hein?